E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada da série Vikings. Vamos começar com essa análise. Então, como nós já sabemos, né, desde a primeira temporada, o Vikings adora se focar em vários personagens, explorar as suas subtramas, com a trama principal acontecendo como plano de fundo, né? Então nesse episódio, né, no caso o primeiro da segunda temporada, a gente vai começar primeiramente falando talvez do personagem Rollo, né, que assim, ele demonstrou novamente continuar com aquela questão de ambição e poder, mas com um diferencial. Ele finalmente escolheu um lado, ficando contra o seu irmão. Aí esse episódio, cara, já começou com uma cena de batalha épica, né, entre vikings contra vikings. Isso é uma novidade, porque sempre víamos vikings contra cristãos, né, e alguma coisa assim, contra pessoas de outro lugar, mas nesse episódio era viking contra viking. Mas em relação ao Rollo, né, tipo, mesmo ele escolhendo um lado, parece que no meio do caminho ele percebeu, cara, eu não posso matar pessoas da minha própria família. E começa aquela draminha lá, básica, que ele tá repetindo a mesma dose da primeira temporada, sacou? Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas tá se tornando levemente repetitivo. E eu acho que a morte do Arne, né, aquele cara de tapa-olho, meio que ajudou ele a perceber um pouco sobre as suas decisões e as consequências ruins que tava levando ele a serem feitas. Então ele tava se mantendo no conflito de sempre. E ele teve uma pequena conversa depois, né, lá pra metade do episódio, onde ele falou com Ragnar que ele gostaria de sair da sua sombra, né, da sombra do próprio irmão, mas não tinha luz em nenhum lugar. Aí, cara, aquela baboseira de sempre, sacou? Rollo, você já é adulto, você tem 30 e poucos anos provavelmente, ou até mesmo 40, você tem total capacidade pra perceber que você pode crescer criando seu próprio caminho, você não precisa ficar se comparando com o seu irmão. Então isso parece ser uma brincadeira de criança, né, de adolescente, colocada num cara grandão, adulto, quase de 2 metros de altura, sacou? Então tá uma coisa meio, assim, tá estranho a trama dele, tá um troço meio repetitivo, mas as consequências estão um pouco chamativas, né, o conflito viking, não sei, o incômodo psicológico, enfim, tem algumas coisas boas, mas o tipo de postura dele eu acho que tá um pouco repetitivo demais e um pouco, assim, chato. Em relação a Sig, ela teve um pequeno destaque nesse episódio em comparação aos anteriores, onde ela simplesmente ajudou o Rollo a ter um foco, a ter um caminho. E assim, devido a essa aproximação dela, né, com o Rollo e o que tá tendo, ela tá começando a aparecer mais, sacou? Se ela fosse apenas a empregada da Lagertha, ela não ia aparecer tanto, enfim. Isso já é um ponto de destaque da personagem, mas ela apareceu levemente no episódio, ajudando apenas o Rollo a começar a construir um novo caminho que pareça mais adequado pro mesmo. Em relação a Aslaug, né, ela chegou lá em Kattegat grávida, né, com a barriga já desenvolvida. E assim, ela parecia um personagem socialmente agradável, né, tentando fazer todo mundo feliz, sendo gentil, mas não sei se ela é realmente gentil, assim, normal, ou ela é assim pra entrar na sociedade, né, manipular as pessoas ou algo assim. Não ficou claro qual é a dela ainda, né, ou ela é meio zonza da cabeça, porque ela percebeu, né, tipo, tava claro que aquilo tava incomodando a Lagertha, tava incomodando o Bjorn, e ela tava de boa, ela meio que lançou um foda-se pra todo mundo e falou, bom, eu vou ficar aqui mesmo, tô grávida, sabe, oi, vamos ser amigo. Então, a postura da Aslaug é um tanto chamativo, né, será que ela tá planejando alguma coisa, será que ela tem uma postura de manipulação, ou é apenas lançar um foda-se pra todo mundo, eu vou fingir que eu sou uma lerdona aqui, você tá incomodada com a minha presença, não tô nem aí, e por aí vai, né, eu acho que ela pode ser uma pessoa que somente quer fazer o bem, né, ou não tá percebendo o que tá causando mal e etc, né? Então tá moderadamente adequado pro episódio. Em relação a Lagertha, tivemos aquela tensão, né, da Lagertha contra Aslaug, principalmente que isso acabou resultando num grande desenvolvimento daquele casalzinho Ragnar e Lagertha, porque eles sempre estavam juntos na primeira temporada, mas nesse episódio começou um conflito que podia separar os dois, e foi o que aconteceu, então deu um puta desenvolvimento pra essa subtrama, eu achei muito legal mesmo. Teve, no caso, o conflito com Ragnar, né, que acabou gerando isso, e a necessidade dela de tentar manter a família unida, que ela parecia ser o único elemento familiar que falou, Ragnar, você tá errado, devemos ficar juntos, e eu não aguento mais você tentando ficar com a Aslaug, então eu vou pedir divórcio. Então, caralho, cara, botaram um divórcio no episódio, é um troço meio pesado, porque tinha uma criança envolvida no meio, o Bjorn tava envolvido no meio, mas, cara, eu já vou falar desse personagem, mas a atuação da Lagertha foi muito chamativa, porque ela foi a que sofreu mais.
O Ragnar pode até falar, poxa, eu queria o meu filho que você perdeu, só que a Lagertha que perdeu o filho, cara, morreu na barriga dela, sacou? Ela que tá sofrendo mais. Isso foi, cara, foi excelente. O Ragnar, tipo, tá nem aí pra ela, sacou? Ele só quer saber do filho que morreu e blá, um substituto. Enfim, em relação ao Ragnar, né, no início do episódio, quando ele vai enfrentar o Rollo, ele começou a imaginar o irmão cheio de sangue, né, avançando, e isso pode gerar uma dúvida, né? Será que ele imagina o irmão, esse incômodo que ele tem, esse medo, é medo de matar ele ou é medo do Rollo ser mais forte que ele, né? Então gerou uma dúvida, porra, você tem medo dele ou tem medo de matar ele? Então é um lance curioso aí, né? Dá pra ver que um irmão teme o outro. E assim, depois da luta, né, dos Vikings, o Ragnar se demonstrou capaz de solucionar um problema que estava acontecendo por muito tempo, que era entre o rei Horik e o Jarl Borg, né? Ele conseguiu falar assim, ao invés de nós brigarmos, vamos nos unir para invadir o Oeste, né? Então ele conseguiu resolver um problema político, né? Um outro problema político. Então isso tá excelente, o personagem está se demonstrando ser capaz de aprender com os erros e definir as soluções adequadas, o que está sendo ótimo pro personagem. E quando o Rollo, ele tava naquela parada de, sabe, de ser julgado, né? Se vai ser punido, morto, etc., o Ragnar acabou entregando uma moeda, né, pro responsável, que ia definir o destino do seu irmão. E então, em outras palavras, ele comprou o perdão do irmão, indo contra as leis, né, dos deuses e tudo mais. Então ele foi contra o próprio sistema. E assim, eu não sei se isso vai ser um erro, né, porque ele tá tomando algumas atitudes, ele tá quebrando regras pra conseguir o que ele quer. E nós não sabemos se isso pode gerar coisas boas ou ruins, né, se ele vai manter essa postura de quebrador de regras ou algo assim, né, mas foi uma coisa ótima. E assim, com a chegada da Aslaug e a Lagertha no meio, ele ficou nessa junção, né, de querer deixar todo mundo feliz, tentar manter as duas unidas. E cara, de momentos engraçados, teve momentos tristes, principalmente com ele falando sobre a Gyda, né, se despedindo da filha. Então tivemos momentos tristes, felizes. O Ragnar atuou muito bem nesse episódio, teve muitos momentos, assim, porradas psicológicas no personagem que ajudaram ele a aprender, a evoluir e tudo mais, principalmente com a questão do divórcio. E aí, finalmente, tivemos o foco no Bjorn, né, de uma forma muito mais expansiva, porque nos últimos episódios ele apenas servia como um personagem de fundo ou algo assim. Então, nesse episódio, ele foi muito focado porque teve a questão do divórcio, né. O Bjorn, ele foi o foco porque foi ele que foi um dos personagens que mais sofreu, porque ele tinha que escolher entre ficar com o pai ou com a mãe. Então, foi uma história muito interessante pro personagem, que foi levemente esquecido nos últimos episódios. E no final das contas, ele acabou ficando com a mãe, né. Tivemos um momento triste, né, da despedida, com o Ragnar chorando e tudo mais, e acabou o episódio por aí. Assim, o episódio eu achei muito bom mesmo, a trama foi somente familiar, né, não teve muitas lutas, não foi política, foi mais familiar mesmo, a questão do divórcio, nova mulher e tudo mais. Em relação ao início do episódio, né, em questão do conflito inicial, foi muito legal ter Viking contra Viking, mas de repente a luta parou e eles decidiram ir pra política, porque eu achei isso um tanto curioso. Mas eu gostei da evolução, né, da evolução política, do tema familiar. Então, como nota, eu vou dar uma nota 8,5. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários. Como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Foco só com o BR Partindo no próximo vídeo. Valeu!